Então, quando nós vamos partir para o estudo dos selos, o Apocalipse ele não apresenta já falando dos selos. Ele faz uma introdução para depois, lá na frente, começar a apresentar os selos, né? Assim que a gente viu aqui no Apocalipse, ele faz uma introdução de um tema e aí depois ele inicia o tema. A mesma coisa acontece aqui com os sete selos do Apocalipse. Ele vai fazer uma introdução e depois ele vai apresentar selo após selo, até chegar no sétimo, que é o último. Então, vamos começar por essa introdução, né? Começa ali a partir do capítulo 4 do Apocalipse. Capítulo 4 verso um sobre os selos. Ai, recentemente eu não sei. Foi, antes das sete igrejas, a gente viu as sete trombetas. Antes das sete trombetas, a gente tinha visto. Eu não lembro qual foi. Teve um tema aí, da Apocalipse 17, né? Que é a questão lá dos sete reis, né? Aí antes daqueles sete reis, teve um outro tema que eu não tô lembrando. E antes, se eu não me engano, teve as pragas do Apocalipse. Parece que foi mais ou menos isso. Aí a gente estudou as pragas do Apocalipse, aí estudamos as trombetas, aí a irmã pediu, vamos estudar também as sete igrejas, os sete selos, que a gente estudou no começo, né, quando o grupo, quando a gente formou o grupo, mas a gente não lembra mais. Eu disse, tá bom, então vamos estudar as sete igrejas e agora vamos estudar os sete selos, né? Ali aí estudamos sobre as sete trombetas do Apocalipse. Aí quando aí nós estudamos as sete trombetas do Apocalipse, quer dizer, foi tudo assim desconexo, né? Na verdade, eu devia começar o estudo do Apocalipse pelo livro do Apocalipse, como eu fiz, né, depois das trombetas. Mostrando como é apresentado o Apocalipse, como ele é dividido, como é os símbolos que existem do Apocalipse, porque aí tem uma visão geral de cada cena que é apresentada ali nesse livro. Que na apresentação a gente viu que tem sete visões que João tem das cenas que são apresentadas ali no livro do Apocalipse. Mas como foi assim, um atrás do outro, né? Então a gente está aqui estudando e agora estamos voltando para as sete igrejas e agora estamos indo para os sete selos do Apocalipse. E aqui nos sete selos do Apocalipse começa a se falar a partir do capítulo 4 verso um, quando diz aqui: Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta. A introdução que é feita ali nos sete selos é falado de uma porta aberta aonde? No céu, que é aquela mensagem da igreja de, quem lembra? Que falou de uma porta aberta também, que disse que vai pôr diante deles uma porta aberta, e qual Jesus ele tem a chave de Davi, quando ele abre ninguém fecha. Aquela porta que foi falada, no, que foi que ia pôr, foi Filadélfia. Muito bem, Filadélfia. Aí Laodiceia é justamente entra nesse período, né, dessa porta aberta. Então, em Filadélfia, ele anuncia que vai pôr uma porta diante da igreja. E aí, quando chega em Laodiceia, é o período em que essa porta se abriu. Aí, quando vem aqui, nos sete selos do Apocalipse, é apresentada essa porta aberta no céu. E como nós já vimos, essa porta que é aberta no céu é de onde? Quem lembra? Filadélfia, 1803 a 1844. Começou ali com a pregação de Guilherme Miller, com o último sinal da volta de Jesus, que é a queda das estrelas, que foi em 1833. Aí eles começam a pregar mais intensamente a volta de Jesus, o cumprimento da sexta trombeta do Apocalipse, achando que já estava ali no ápice do fim dos tempos. Aí diz que vai pôr uma porta aberta. Aí vem 1844. Aí ele vai falar aqui de uma porta aberta. E aí? Então, a porta do lugar santíssimo, ela é aberta, né? No qual Jesus ele abriu. E aí ele vai mudar a sua fase ministerial, sumo sacerdotal, do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, na igreja de Filadélfia, ele promete de que vai pôr uma porta aberta. Então, no final do período de Filadélfia, qual é o próximo período? Laodiceia, 1844. Então, ali, é, essa porta é aberta. E aqui, quando entra nos selos, ele fala dessa porta aberta, no santuário de Deus que se encontra no céu. Estão acompanhando? Então, o que dá a entender é que há uma continuidade da linha do tempo, né? Começou ali no tempo dos apóstolos, a primeira igreja é Éfeso, aí vai até Laodiceia, aí vai entrar aqui nos selos, nessa fase aqui de uma porta aberta no céu. Então, parece que o evento ele não volta lá para o tempo dos apóstolos. Parece que ele continua aí da porta aberta, né? Pelo menos na introdução aqui ele já começa falando disso, quando vai falar dos sete selos. Então aqui o Lee Smith fala no seu livro, na página 257. Aqui nos fala de uma porta aberta no céu.
e não uma porta que dá acesso ao. A tradução da Ferreira de Almeida, a Bíblia, é fiel ao original. Eis não somente uma porta aberta no céu. Não era uma abertura do próprio céu perante a mente de João, como no caso de Estevão, Atos 7:56. Mas algum lugar no céu foi aberto perante ele e lhe foi permitido contemplar o que ali se estava realizando. Outras partes do livro demonstram claramente que o santuário celestial foi o que João viu aberto. Então, aqui no primeiro verso do Apocalipse, diz que foi aberta uma porta no céu. Então, em algum lugar do céu, essa porta foi aberta, né? Só pelo verso isolado não dá para identificar. Mas eu fiz esse acompanhamento da evolução dos eventos das sete igrejas, para vocês observarem que é uma continuidade, e é o que a gente vai ver aqui, que o capítulo 4 e o capítulo 5 do Apocalipse vai falar da sala do trono. E a sala do trono é o lugar santíssimo. Então, a gente vai observar aqui que é uma continuidade do que a gente já viu das sete igrejas, né? Então, continuando aqui, fala-se de uma porta aberta no céu, e aí o texto continua dizendo: E a primeira voz, como que de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Quando o Apocalipse ele diz aqui que vai mostrar eventos depois dos que já aconteceram, já é mais um indicativo que o seu está falando de um evento que acontece depois ali do período de Laodiceia, né? A partir dali, né? Não volta para a primeira igreja que é o tempo dos apóstolos. Por que eu estou falando sempre isso? Porque as igrejas, na igreja adventista também, ela coloca os selos para o tempo da igreja apostólica. E aí faz a correspondência. O primeiro selo corresponde ao período da primeira igreja, o selo, o período da segunda igreja. Assim vai, até o sétimo selo, que seria o período da sétima igreja. Mas essa correspondência, pelo que a gente está vendo aqui no Apocalipse, ela não existe. Então, a partir dali do período de Laodiceia, ali começa a contar selos, né? Porque foi mostrada ali uma porta aberta e uma voz que saiu de lá da sala do trono disse para João que ele iria mostrar as coisas que iriam acontecer depois destas que ele já viu. Que tem parte do Apocalipse que ele disse que teve uma visão, aí depois, ó, depois vi essas coisas. Mas ali é uma situação, só tá dividindo as visões, né? A visão, depois eu vi essa. Aqui não, ele está dizendo, eu vou te apresentar coisas que vão acontecer depois destas. Então aqui é mais específico, né? Ele mostra que esses eventos vão acontecer depois do período das sete igrejas. E ainda mostra uma porta aberta. A gente viu que na primeira visão, João, ele vê Jesus aonde? No primeiro compartimento do santuário celestial, no lugar santo. Aqui abre-se uma porta, que é a sala do trono, e aqui João é convidado a subir até lá. Então, aqui, esses eventos que vão acontecer aqui nos selos vão acontecer em que momento? No momento em que Jesus ele vai estar no lugar santíssimo. Tanto é que vão convidar, vão perguntar quem é digno de abrir os selos, né? Aí vai aparecer o Cordeiro e vai entrar dentro do lugar santíssimo. Então, a gente observa aqui que é uma continuação das sete igrejas e não uma repetição de períodos das sete igrejas, os sete selos, né? Como as igrejas fazem, a igreja adventista faz assim, né? Mas aqui no Apocalipse não tem essa dinâmica. Tanto pelas visões que João tem, a primeira visão das sete igrejas no santo, no lugar santo, e agora a segunda visão do Apocalipse, mostrando agora os eventos no lugar santíssimo. Aqui se referindo aos sete selos. Não há essa correspondência aí de selos com igrejas. É uma continuação da linha do tempo. Então, uma voz como de trombeta pede para que ele suba até lá para mostrar os eventos que vão acontecer depois destes que ele já viu acontecer. E aí João, ele sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo. E lá no lugar santíssimo vai ser revelada, vai ser desvelado, né, os sete selos do Apocalipse, no lugar santíssimo. Como a gente já estudou aqui a estrutura do Apocalipse, a gente viu que na primeira visão das sete igrejas, Jesus se encontra no lugar santo. E na segunda visão do Apocalipse, Jesus ele vai se encontrar no lugar santíssimo, que são os sete selos. E é justamente essa introdução que o Apocalipse está fazendo quando se refere aos sete selos. Por isso que eu disse para vocês lá das sete trombetas, né? Para localizar o cumprimento das trombetas no tempo, vai ter que estudar a parte introdutória
das trombetas, porque vai localizar no tempo, o momento que ela acontece. A mesma coisa aqui nas sete igrejas. Ler aquela introdução e localizar onde é que vai acontecer, que é quando Jesus está no lugar santo. E agora nós estamos novamente lendo a introdução agora dos sete selos para mostrar quando é que os sete selos eles se cumprem. E se eles se cumprem na sala do trono, então é no lugar santíssimo que acontece. Então, os sete selos eles vão se cumprir a partir de 1844. De 1844 para frente, do período de Laodiceia para frente. Uma continuação aqui na linha do tempo. Todos entenderam aqui o porquê que eu estou explicando essas coisas? Então, vamos lá. Então, João, ele está no lugar santo, do santuário celestial, vê todos aqueles eventos das sete igrejas, e agora ele vai se dirigir para o lugar santíssimo para ver o cumprimento dos sete selos do Apocalipse. Então, aqui o Smith ele vai dizer no seu livro, da página 57. Compare isto com o Apocalipse 1, verso 1. O grande objetivo do Apocalipse parece ser a apresentação de acontecimentos futuros, com o propósito de informar, edificar e confortar a igreja. Então, ele compara essa introdução aí dos sete selos com o que acontece lá na introdução das sete igrejas, quando eu falei a partir do verso 1, né? Vai falando ali do Apocalipse, que é as coisas que em breve devem acontecer, então é uma continuidade aí, né? E só uma observação. O Will Smith, apesar dele falar isso aqui, ele acredita que os sete selos eles se cumprem no período das sete igrejas. Mas nós estamos vendo aqui no Apocalipse que é o contrário, né? Se cumpre os eventos das sete igrejas e agora vai dar uma continuidade na linha do tempo com os sete selos. Só uma observação aqui para quando os irmãos lerem, mas o Will Smith ele fala do primeiro selo lá no tempo da igreja de Éfeso, lá dos apóstolos. Aí sim, porque ele aplicou dessa forma, né? Mas a gente observa que o Apocalipse, ele não faz isso. Ele já mostra ali uma porta aberta no céu e João vai entrar ali na sala do trono, que é o lugar santíssimo. Então ele não está no lugar santo, para mostrar que o cumprimento dos sete selos é no lugar santo. É no lugar santíssimo. 1800, a partir de 1854. Aí vem o verso 2 do Apocalipse. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, assentado sobre o trono. Então, o que é que quer dizer esse trono sendo posto no céu? A sala do trono não é o lugar santíssimo. Na visão, João é arrebatado em espírito, e quando ele vai até a sala do trono, não tem trono. Mas quando ele chega lá, ele vê que é posto um trono no céu. Isso aqui é uma informação importantíssima para quem estuda a doutrina do santuário. Porque no modelo da doutrina do santuário, o trono de Deus fica no lugar santíssimo, né? Só que quando João vai para a sala do lugar santíssimo, ele não vê nenhum trono, mas é quando ele chega lá, ele vê sendo posto um trono. Se foi posto, é porque não estava lá. Esse trono não estava no lugar santo. Esse trono estava onde? No lugar santíssimo estava onde? Estava no lugar santo, né? Jesus ele estava no lugar santo e ele estava diante do Pai, porque na visão de Estevão, ele vê Jesus em pé à direita de Deus, né? E ali Jesus ele está no lugar santo, para oficiar o ministério ali. E aí, quando chega nessa fase do Apocalipse, João entra no lugar santíssimo e aí ele vê o trono de Deus sendo posto lá. Então, o trono de Deus em algum lugar, estava no lugar santo onde Jesus estava. Quando Jesus vai sair do santo para o santíssimo, o trono de Deus ele vai sair do santo e vai ser posto lá no santíssimo. Por isso que foi aqui relatado em Apocalipse 4:2 que foi um trono estava posto no céu. Foi posto lá, né? E um assentado sobre o trono. Então, essa cena do deslocamento do trono de Deus, do lugar santo para o lugar santíssimo, é mostrado aqui em Apocalipse e é mostrado também em Daniel. Então, aqui, como estamos estudando Apocalipse, né? Que vê essa cena aqui, um trono sendo posto. Então, o trono de Deus que se encontra no lugar santo do santuário celestial é retirado de lá. Estava Jesus e o Pai ali juntos, e agora ele vai ser posto no lugar santíssimo. Não é informação importante essa do Apocalipse? Porque muitos que não conhecem a doutrina do santuário vai dizer, não, você diz que Jesus saiu do santo para o santíssimo, né? Vocês adventistas, mas o trono de Deus fica no lugar santíssimo. Então Jesus ele foi direto para o santíssimo. Não é um dos argumentos que eles usam, né? Mas aqui o Apocalipse diz que não, que no lugar santíssimo, quando Jesus subiu, no lugar santíssimo não tinha o trono de Deus. O trono de Deus foi posto depois, ó. O trono de Deus estava em outro lugar, não estava no Santíssimo. Porque as pessoas têm a imagem do trono de Deus como sendo um trono fixo ali no lugar santíssimo e nunca saiu de lá. Mas o Apocalipse mostra o contrário, mostra que o trono de Deus não estava no lugar santíssimo
E aqui nesse momento da história, ele está sendo posto lá. Então mostra que Deus estava no lugar santo, Jesus oficiando como nosso sumo sacerdote no lugar santo, cumprindo o ritual do santuário. E aí, no dia da expiação, da purificação do santuário profética, que se cumpre em 1844, com a profecia dos 2300 dias, aí o trono de Deus sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo. E aí Jesus também sai santo e vai para o lugar santíssimo. Por isso que aqui mostra o trono sendo posto e depois aparece o cordeiro entrando na sala do trono. Primeiro vai o pai, depois vai o filho. Então isso aqui já quebra esse argumento de que os adventistas estão errados quando dizem que Jesus saiu do santo para o santíssimo, porque o trono de Deus fica fixo no lugar santíssimo. E o Apocalipse não fala isso. Nem Daniel fala também. Daniel fala que teve um cara que foi lá. Então a Bíblia, ela apresenta esse conhecimento, né? Da doutrina do santuário que eles desconhecem. Então vamos lá. Continuando a leitura aqui, após ser posto o trono de Deus, após ser posto aqui o trono de Deus no lugar santíssimo, vem o próximo verso. Foi? O lugar santo foi tirado de lá. Isso. Sim, entendeu, Claudete? Então o trono foi tirado do lugar santo, onde Jesus estava, e foi para o lugar santo, e foi posto lá. Então quando João ele entra, ele não vê, ele vê o trono sendo posto. Então ele não estava lá esse trono no céu. Ele é colocado lá. E quando ele é colocado, aí começa a se, aí vê um assentado no trono, que é Deus, né? E aí quando é posto esse trono no céu, aí continua a leitura do Apocalipse. Então, aqui, Apocalipse capítulo 4 verso 3. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônia. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Então, aí fala-se desse que está sentado no trono, que é Deus, que tem uma aparência semelhante de jaspe e sardônia, pode ser a roupa, né? Se referindo na veste dele. E aí o arco celeste ao redor do trono, semelhante à esmeralda. E aí, o que representa esse arco que está ali no trono de Deus? E o Apocalipse fala. Representa a aliança. Isso, a aliança que Deus faz com a humanidade, né? Aliança eterna. Quando se fala assim de arco-íris, né? Lembra-se mais daquele evento do dilúvio, né? Mas aquilo ali, isso já existia no trono de Deus, e quando veio o dilúvio, é enfatizado esse arco-íris para mostrar essa aliança que ele fez com a raça caída, né? Que ele iria traçar um plano de salvação para o ser humano que pecou, porque perdeu essa imortalidade com o pecado de Adão e Eva, né? Então ele faz uma aliança para mostrar que ele vai resgatar o homem e trazê-lo de volta a sua comunhão que foi perdida pelo pecado, né? Porque o pecado afasta o homem de Deus. Então diz aqui o Smith, considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 58. Arrebatado de novo em visão celestial, porque ele diz assim, arrebatado de novo, porque a primeira visão que ele é arrebatado é das sete igrejas, né? Das sete visões do Apocalipse, a primeira visão é das sete igrejas. E agora ele é arrebatado de novo para uma segunda visão, que é a dos sete selos. Ele fala aqui, arrebatado de novo em visão celestial, o primeiro objeto que viu foi o trono no céu e o ser divino sentado nele. Então foi posto lá, Deus sentou e ele viu essa cena. Aí continua. A descrição da aparência deste ser com vestes de diversas cores sugere imediatamente a ideia de um monarca vestido com suas vestes reais. Em redor do trono havia um arco-íris, reforçando a majestade da cena, recordando-nos que, embora onipotente e absoluto, o que está assentado sobre o trono é também o Deus que cumpre a aliança eterna que ele fez, né? Aqui, Haskell, a história do vidente de Patmos, na página 94. O arco-íris nas nuvens é apenas um símbolo do arco-íris que circunda o trono desde a eternidade. Então, esse arco-íris nas nuvens que ele está falando é ali que aconteceu no dilúvio, após o dilúvio, né? Então, aquele arco-íris não é que Deus estava colocando ali pela primeira vez e formando a aliança com a humanidade naquele momento. Ele já existia antes, né?
Aí diz que aquilo dali é um símbolo do arco-íris que circunda o trono de Deus desde a eternidade. Nos tempos em que a mente finita não consegue compreender, o Pai e o Filho estavam sozinhos no universo. Cristo foi o primeiro gerado do Pai e ele, a Jeová, deu a conhecer o plano divino da criação. O plano de criação de mundos foi desdobrado, juntamente com a ordem dos seres que deveriam povoá-los. Os anjos, como representantes de uma ordem, seriam ministros de Deus do universo. A criação de nosso pequeno mundo foi incluída nos planos profundos. Então, essa aliança aí do arco-íris é representada pela aliança eterna que Deus fez para salvar a humanidade, né? E colocar o seu filho para morrer pelo pecador e assim formar essa aliança com o seu povo. Ali vai citar, ele citou esse exemplo do dilúvio, né? Que a aliança do dilúvio é uma representação desse arco que existe no trono de Deus. Aí continua dizendo: como prova da aliança entre pai e filho, o arco foi colocado ao redor do trono. Justiça e julgamento são a habitação do teu trono. Misericórdia e verdade irão diante do teu rosto. Pois misericórdia e verdade são encontradas juntas. Justiça e paz se beijaram. Depois da inundação, o arco-íris na nuvem era apenas um leve reflexo do lembrete constante no céu da aliança eterna feita para a salvação do homem antes da fundação do mundo. Quando Deus olha para o arco, ele se lembra da aliança eterna. Nas nossas próprias, nas nossas próprias nuvens de tempestade, Deus e o homem olham para o mesmo arco. Para o homem é uma promessa de perdão, para Deus um lembrete de misericórdia. Então aqui é a representação desse arco que fica ali circundando ao redor do trono de Deus. E aí continua o Apocalipse a partir do verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Essa cena que é descrita aqui também é descrita em Daniel. Daniel fala desse trono de deslocamento e fala que também foi posto tronos. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Lembra disso? Daniel capítulo 7. Então é posto o trono de Deus e depois ali havia também ali 24 tronos, né? Então foram postos também 24 tronos, que são os 24 anciãos que vai iniciar ali o juízo no lugar santíssimo. Então a cena que agora acontece, primeiro coloca-se o trono de Deus, Deus se assenta lá e João vê essa cena. Depois ele diz que havia também lá 24 tronos, e são dos 24 anciãos. Então ali é a sala de julgamento, que é descrito aqui no Apocalipse capítulo 4. Então observem que a introdução dos selos começa mostrando essa cena. O pecador não pode ver. Aqui é só uma representação, é só uma imagem. Os serafins, sim, os outros não. Porque na visão de Isaías, eles cobrem, né, os pés, o corpo e o rosto para não olhar, né? Mas em Mateus, Jesus diz que tem anjos que veem constantemente a face de Deus. Então não são todos os anjos que cobrem o rosto para falar com Deus, né? Tem uns que veem a face de Deus, tem uns que cobrem para não ver o rosto. Os serafins é descrito em Isaías, que cobrem o rosto. Esses os outros anjos que Jesus fala, diz que eles veem a face de Deus. Porque Deus vai dar alguma instrução para eles e eles vão executar, né? Essa instrução. Mas aqui é só uma imagem, só para representar, né? O trono de Deus e o trono dos 24 anciãos. Então é montado essa cena aí na introdução dos sete selos. Aí vem o Lee Smith e continua, né? Considerações do Daniel Apocalipse na página 58. E entoavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua e nação, povo e nação. Apocalipse 5, verso 9, que é lá na frente, né? Quando vai se aparecer o Cordeiro na sala do trono. Aí diz: Este cântico é cantado antes de se realizar qualquer acontecimento predito na profecia dos sete selos, porque é cantado para estabelecer que o Cordeiro é digno de tomar o livro e de abrir os selos, visto ele próprio já ter operado a redenção deles. Não sai não. Tem bloqueador de ruído. Mas eu tinha colocado a função para bloquear ruído. É. Só um minuto, viu, irmãos? Pronto, então, continuando aqui, né? O Cordeiro é digno de tomar o livro e abrir os selos, e visto ele próprio já ter operado a redenção deles. Não é algo colocado aqui por antecipação, com aplicação apenas no futuro, mas expressa um fato absoluto e consumado na história dos
que o cantam, né? Que são os 24 anciãos. Esta, pois, se referindo a eles, era uma classe de pessoas remidas desta terra, como todos devem ser remidos pelo precioso sangue de Cristo. Então, os 24 anciãos, eles cantam esse cântico, né? Falando de que o Cordeiro comprou com seu sangue. E aí diz que esse é o cântico dos remidos desta terra. Diz que para identificar quem são esses, né? Esses 24 anciãos. Então, se eles cantam essa música e falam que em contraste com o sangue de Cristo, né? E ele é que é digno de abrir o livro. Então, essas pessoas são pessoas remidas daqui. E aí continua dizendo: cremos que Paulo se referia ao mesmo grupo quando escreve assim aos Efésios, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O original diz: levou uma multidão de cativos. Efésios capítulo 4, verso 8. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Mateus capítulo 27, verso 53. A página sagrada dá, pois, a resposta à nossa pergunta. Estes são alguns dos que saíram dos sepulcros quando Cristo ressuscitou e foram contados entre a ilustre multidão que ele tirou do cativeiro do sombrio domínio da morte, quando subiu em triunfo ao céu. Então aqui ele diz que esses 24 anciãos, eles são aqueles que foram ressuscitados quando Jesus havia ressuscitado e levou para o céu. Que foi uma multidão. Só 24. É uma multidão, um grupo de pessoas, né? Multidão é mais, Você não pode ser, mais do que 20, não? não sei, mas Ah, a Jesus não fala multidão para poucas pessoas. pessoas é uma multidão. Milhares de pessoas. Não sei, multidão pode ser um grupo pequeno, um grupo grande ou um grupo gigantesco. É uma multidão, um grupo de pessoas, né? Aí o que o Smith diz aqui, né, é que uma das características que esses 24 anciãos, eles são esses que ressuscitaram, é porque eles cantam que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, tem coroas, né, que representam que obtiveram a vitória, e aí eu associo a isso a essa parte aqui que Paulo fala desses cativos que subiram com ele quando ele foi ressuscitado e levou esses ressuscitados com ele, né? Então, no céu tem os anjos, tem Elias, Moisés e Enoque, né? E aí tem esses que estavam ali ministrando com Jesus no santuário. Então, quem seriam esses? Então, uma das interpretações que se fala é esta aqui, né? Que são esses remidos que ressuscitaram e foram levados por Cristo para o céu. Porque para oficiar como sacerdote tem que ser humano. Então, Jesus teve que se encarnar para se tornar nosso sumo sacerdote. Para auxiliar no sacerdócio, também teriam que ser humanos, né? Vou levar em consideração isso. Então seria um outro. Ele não fala isso, eu só estou falando que seria um argumento para mostrar que essa multidão, esse grupo de cativos que sobem, seriam seres humanos remidos aqui da Terra. O resto também fala a mesma coisa. A história do vidente de Patmos na página 96. Virando-se o pai, que estava assentado no trono, João viu 24 assentos ao redor do trono. Esses assentos eram ocupados por 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham na cabeça coroas de ouro. Estes também representam a obra expiatória de Cristo. Eles representam homens de todos os parentes, de todos os povos. Acho que a tradução foi errada aqui, né? Todos os povos, línguas e pessoas remidos pelo sangue de Cristo, vestido com as vestes brancas de sua justiça e usando em suas cabeças as coroas da vitória, que são prometidos a todo vencedor. Eram daquela companhia que surgiram da sepultura quando Cristo veio do túmulo, e que são mencionados por Paulo como uma multidão de cativos, oferecido ao Pai como primícia dos mortos. Não, Moisés já estava no céu já. Moisés, ó, Moisés, Elias e Enoque já estavam no céu aqui. Na ressurreição de Cristo. É só quem morreu no mesmo túmulo lá. Mas aí ele fala, quando Cristo não, quando ele morreu, aí ressuscitaram, não foi? Não. Teve pessoas que quando ele ressuscitou, aí teve pessoas que estavam com ele. Sim, junto com eles. Então, aonde ele morreu.
Aonde ele morreu, do Redor. assim, o Jesus ele foi sepultado num túmulo separado, que foi José de Arimateia, né, que levou ele, né? Porque o cemitério daquela época não é que nem o que a gente tem hoje, né, que tem vários túmulos um perto do outro, né, os mortos um perto do outro, né? Jesus foi sepultado numa caverna lá que José de Arimateia colocou ele. Se ao redor ali também tinha outros sepulcros e foi daquela região que ressuscitou, ou se foi de outro lugar, a Bíblia não especifica, né? Ela só diz que pessoas estavam com ele. são pessoas Podem ser que os mortos daquela época, eita, mortos daquela época, né? Porque quando eles saíram para a testemunha de Jesus, os que estavam vivos reconheciam que eram eles, né? Então, porque era desse Josué. E Josué não é contemporâneo dele, entendeu? É por isso que eu tô dizendo, não, É, seria outro, né? é. São pessoas daquela geração. bom. Que João, a Bíblia não diz quem foi. Só disse Sim, ele morreu. Sim, João Batista morreu naquela que época. sabe. Mas a Bíblia não disse quem foi que Jesus levou. Foi, não, Não dá para especular, a gente não sabe, né? e foi na época de Jesus que era pessoa xuxa. Sim, é. Aí, por exemplo, poderia ser até João Batista também. Pode ser tanta gente, mas aí a gente não sabe, né? Podia ser pai de João Batista, pode ser tanta gente aí que podia estar nesse momento aqui, ninguém sabe, a Bíblia não diz, né? Então, os adventistas, eles acreditavam que esses 24 anciãos são seres humanos e eles são esses que foram levados por Cristo na sua ressurreição, que ressuscitaram com ele. Tem outras interpretações que dizem que esses 24 anciãos são anjos, mas o Apocalipse não dá nenhum detalhe para dizer que eles são anjos. Não diz que eles têm asas, que eles. Não dá um formato para dizer que tem 6 asas, tem. Não dá alguma característica de anjo, né? Para dizer que são anjos, né? Entendeu? Assim, que surgiu da sepultura, quer dizer, que morreram e ressuscitou. Não, Mas não morre. não, entenda. Aqui, o Apocalipse, ele não diz que foram esses que ressuscitaram, ele só diz que tem 24 anciãos. Quem são esses anciãos? Aí o que se extrai do Apocalipse? Eles cantam um cântico ao Cordeiro, dizendo que pelo sangue de Cristo foi remido. Então, os pioneiros lendo esse trecho, eles entenderam que isso está se referindo a remidos que cantam esse cântico ao Cordeiro. Tem que ser pessoas remidas, tem que ser pessoas que caíram no pecado e foram resgatadas, né? E aí, quem seriam essas pessoas? Aí ele pega essa passagem de Efésios 4:8, mostrando lá que quando Jesus ressuscitou, ele levou um grupo de pessoas com ele, né? Que estavam com ele lá, foram testemunhar 40 dias, né? E subiram com Cristo ao céu. Então, esses que subiram com Jesus, são esses remidos que cantaram esse cântico aí do precioso sangue de Cristo, aí nessa parte aí do Apocalipse, é o cântico entoado ali pelos 24 anciãos. Pioneiros entenderam que aqui se refere a esses que estavam na sepultura com Cristo, ali foram citados com ele. É uma interpretação. Entendeu? Mas tem outros que não acreditam que não é assim. Eles acreditam que esses 24 anciãos são anjos que estavam lá no céu, entendeu? Então são interpretações. Então a interpretação que a gente vê aqui mais plausível seria essa, que está apresentando aqui, né? Que seria esse grupo de ressuscitados que estão lá com Cristo ministrando no santuário. Para oficiar no santuário, a Bíblia aponta isso, né? Que tem que ser um homem. Tem que ser homem. Então, Jesus, quando ele se encarna, ele não apenas está se encarnando para cumprir o plano da salvação morrendo, mas também não cumprir o plano da salvação para ser o nosso sumo sacerdote no céu. Porque com a nossa natureza humana, ele vai estar ali diante de Deus representando a raça caída, né, dos seres humanos. E só o sumo sacerdote humano que pode ministrar em favor dos seres humanos. Então, se é um homem que ministra no sacerdócio, os seus auxiliares também teriam que ser humanos. Por essa lógica da doutrina do santuário, que ele não está citando, mas eu estou dizendo, reforça essa questão de que são esses 24 pessoas que ressuscitaram com Cristo e estão lá como seus auxiliares no santuário do céu. Mas como eu falei, tem muitas interpretações, né? Para qualquer assunto tem várias interpretações. A gente vê que faz mais sentido é essa. E eles cantam falando que Jesus é o digno de abrir o livro, né? Porque ele resgatou com o seu próprio sangue, né? O sangue do Cordeiro. Então, o cântico de remidos, mais essas situações que nós estamos colocando aqui, então tudo indica que eles são 24 anciãos, esses seres humanos que ressuscitaram com Cristo. Saíram do túmulo e foram levados como as primícias dos mortos, como diz aqui Resco. Porque lá no céu, a gente vai ver aqui os outros que estão lá, só falta identificar um grupo de pessoas, de seres que tem lá. Os outros são identificáveis, mas esses 24 anciãos, se for por exclusão,
Os que estão lá são anjos, tem os três, Moisés, Elias e Enoque, e aí fica faltando esse grupo, ser identificado lá no céu. E a identificação que a gente enquadra é nesses 24 anciãos. Então a gente vê mais lógica nessa interpretação, né? Mas como a gente falou, há quem diga que sejam anjos. A gente não vê nenhuma característica de anjos aqui. Agora, nos quatro seres viventes que a gente vai ver depois, a gente vê característica de anjos. Aí a gente tem como identificar, os quatro seres viventes são anjos, que a gente vai ver depois. Eu estou aqui adiantando, né? Porque vocês estão perguntando. Então, só por exclusão, para ficar esses 24 anciãos, só pode ser esse grupo de pessoas que foram para lá, né? E aí continua o Apocalipse dizendo no verso 5: E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Quando isso acontece, o que significa? A gente já viu. Quando acontece algo, aí saem vozes, trovões, terremotos. Já falei até um aí que nem tem aí. Relâmpago, vozes, trovões. Quando acontece isso, é porque está acontecendo o quê? Sobre 200, Não. fim da intercessão. Quando O Apocalipse ele não fala assim. Sim, é mas uma. não é isso. Mas por que acontece isso? De ser vozes, trovões. Quando a gente estudou sobre as pragas, a gente viu isso. E quando vem uma voz do santuário e diz: Está feito. E aí ouve vozes, trovões. E aí? Intercessão especial. Ouve-se uma voz no céu. De quem é essa voz? Está feito. De Deus, né? De Deus. Quando Deus fala, acontece o quê? Vozes, trovões, relâmpagos. Não é assim na sétima praga, quando Deus fala, está feito. Houve vozes, trovões, terremoto. Quando Deus fala, não acontece aquele terremoto da sétima praga, que é a ressurreição especial? Então, quando Deus fala, acontece evento, que é o que Resco também fala. Outros homens ouviram Deus falar quando sua voz soou como um trovão. Isso aconteceu no Sinai. E também quando, perto do encerramento do seu ministério, os homens se reuniram em torno de Cristo no pátio do templo. Para o filho, era a voz de Deus. Para os homens, era trovão. João ouviu outras vozes que entendeu. Então, quando Deus fala, acontece relâmpagos, vozes, trovões. Aí exemplificou o que aconteceu lá no Monte Sinai, né? Quando Moisés subiu para receber os 10 mandamentos, o monte tremeu, também houve trovões, relâmpagos. Esse mesmo fenômeno que havia lá no Sinai aconteceu aqui no Apocalipse. Então, se aconteceu isso, e aí vem o verso 5 ainda, quando diz, houve relâmpagos, trovões e vozes, e aí diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. O que significa os 7 Espíritos de Deus aqui do Apocalipse? E aí? Quando fala aqui que diante do trono tinham 7 tochas, os quais são os 7 Espíritos de Deus. O que é esses 7 Espíritos de Deus? O que é que fala na igreja? Que 7 Espíritos de Deus é o Espírito Santo de Deus. E o número 7 é o número da perfeição, da plenitude. Então aqui é mostrando que o Espírito de Deus está em todos os lugares, né? Como onipresente e tal. Não é? Não fala assim? Mas será que é isso mesmo? Porque esses 7 Espíritos eles estão diante do. Mas o Espírito Santo não está aqui na Terra, né? Mas ele tem 7 lá dentro do trono. Não pode ser o Espírito Santo como a igreja fala, né? Então, quem são esses espíritos? É só pegar um pouco ali. Pega outro texto do Apocalipse que vai explicar esse. Dizem que esses 7 espíritos são espíritos, no plural, no número de 7, que estão diante do trono de Deus. Sem fugir do texto. Quem são esses espíritos? Apocalipse, capítulo 8, verso 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então, esses 7 espíritos que estão diante do trono são 7 anjos que estão diante do trono de Deus. Não é o Deus Espírito Santo como a igreja fala. Que aqui é um dos argumentos que te quebra, né? Você diz que o Deus Espírito Santo está no Apocalipse, ele não está, não. Só tem o Pai e o Filho. Tem 2 tronos, o Pai e o Filho. No final na eternidade, lá com os santos remidos, o Espírito Santo nem aparece. E você quer colocar o Deus Espírito Santo aqui, mas ele também não existe, porque aqui não é o Deus Espírito Santo, aqui são 7 anjos, são 7 espíritos. Então essa teoria é falsa aí do Deus Espírito Santo. São 7 anjos que estão diante de Deus. E a Bíblia diz que são espíritos, não é? Hebreus capítulo 1, verso 14.
Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, esses sete espíritos são sete anjos que estão diante do trono de Deus. E não é isso que nós vemos no Apocalipse? As sete igrejas, os sete anjos ali, na porta de cada igreja, não é? As sete trombetas, os sete anjos novamente aparecem no Apocalipse para tocar as sete trombetas. As sete taças do Apocalipse, aparecem novamente os sete anjos para pegar as sete taças do Apocalipse. Eles estão ali diante do trono de Deus para executar essas ordens que o Apocalipse apresenta. Estou observando isso, não? Hein? Sete anjos. Por que é Deus e Espírito Santo aqui? Não tem Deus e Espírito Santo, é sete anjos. Não acredite em falsidades. Então Deus tem lá os 24 anciãos sentados no trono e tem sete anjos que vai servir a ele para cumprir esses propósitos nos sete, que é esses anjos que estão ali dentro de Deus para executar essas ordens, para cumprir esses eventos que estão descritos ali no livro da Revelação, que foi dado a João. Vamos aí continuar. Então, observem, irmãos, que nós estamos tratando aqui na abertura dos sete selos no lugar santíssimo. Nesse momento, a gente vê essa transição do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, os eventos que têm a ver ali com os sete selos acontecem nessa sala do trono aí, que é transferida do primeiro compartimento para o segundo compartimento do santuário celestial. E nós sabemos que profeticamente isso acontece a partir de 1844, quando teve aqueles crentes ali de várias igrejas protestantes que formaram essas igrejas por ter saído da igreja mãe, que é a igreja católica, e essas igrejas protestantes, elas se corromperam, e aí teve um fazendeiro lá dos Estados Unidos, chamado Guilherme Miller, da Igreja Batista, que ele começou a estudar as profecias, e aí ele começou a descobrir várias coisas, cometeu alguns equívocos em relação ao cumprimento das profecias ali, e justamente ele estava analisando essa questão dos selos do Apocalipse, né? E ali apontando do sexto para o sétimo selo, a volta de Jesus. Só que não se cumpriu, né? Aí teve um grande desapontamento. Então esse foi o equívoco ali do movimento milerita, quando eles estudaram os sete selos do Apocalipse, porque ali não é já o sétimo selo. Na verdade, ali vai iniciar o primeiro selo. Então, nós hoje, que recebemos mais luz do que as gerações que vieram antes, analisando o cumprimento dos fatos na história da humanidade, nós observamos que a aplicação que eles fizeram no passado foi a impressão que eles tiveram de acordo com os acontecimentos que estavam ali iminentes naquela época, mas que hoje a gente observa que não faz mais sentido fazer essa aplicação, né? Então, quando nós lemos aqui o livro do Apocalipse, nós observamos que aqueles eventos tinham a ver com o período das sete igrejas do Apocalipse, e que quando vem a abertura dos seus, aí toda a família do céu sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo. Ali o Cordeiro vai abrir os sete selos e aí eles vão se cumprir a partir daquele momento. Então a gente sempre está mostrando esse contexto do Apocalipse para os irmãos se localizarem no tempo em que momento se cumpre os sete selos, como a gente faz com os outros elementos do Apocalipse, né? Como as trombetas, como nós analisamos. Então, como as pessoas não leem essa introdução de cada tema do Apocalipse, que vai mostrar justamente a localização no espaço e no tempo do cumprimento dessas profecias, para poder ler as profecias em seguida, que é essa sequência que o Apocalipse apresenta, aí nós vamos chegar a conclusões erradas, né? Se não fizer esse trabalho que nós estamos fazendo nesse momento. Então, aqui, analisando os selos, já lemos o capítulo 4 e o capítulo 5, que é essa introdução que se faz da abertura dos selos. E aí, a cena que é mostrada é que os que estão lá no céu, eles saem do lugar santo para o lugar santíssimo. Então, a abertura do primeiro selo, ela vai se cumprir a partir de 1844, quando acontece essa mudança na fase do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial.
Então, grave bem esse momento que é justamente a introdução que se faz dos sete selos. Então, o primeiro selo ele é aberto em 1844. Não é lá no ano 34 lá com a igreja primitiva. Ali por lei dos apóstolos, como se faz nas sete igrejas, porque foi essa aplicação que os pioneiros adventistas fizeram no passado. Por ter semelhanças entre as sete igrejas e os sete selos, acharam que se tratava do mesmo evento no tempo, só que não acontece assim. Então, as sete igrejas tem toda aquela história de perseguição do povo de Deus, mas quando vem os sete selos, vai também mostrar essa luta e depois a perseguição novamente do povo de Deus, que aí se refere ao último tempo da última igreja que vai estar vivendo nos últimos dias da história da Terra. Então, como os eventos que ocorreram no passado eles vão se repetir. Aqui no Apocalipse, ele mostra o que aconteceu no passado através das sete igrejas e vai mostrar o que vai acontecer no futuro com os sete selos. Então, precisamos fazer essa separação desses eventos diferentes, né? As sete igrejas e os sete selos. Então, a gente vai colocar aqui textos dos pioneiros adventistas, né? Vamos fazer referência ao que aconteceu ano passado, juntando seus com igrejas, mas a gente vai pegar essa luz que eles tiveram para mostrar o que vai acontecer no futuro, né? Ali após 1804, que é ali onde o Cordeiro de Deus se encontra diante do trono, onde ele toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, que é Deus, e ali ele vai descelar cada um dos sete selos. Então, quando o cordeiro entra na sala do trono e abre o livro, ele vai descelar o primeiro selo. Profeticamente falando, na linha do tempo, nós estamos aqui localizados em 1800, a partir de 1844. Então, o primeiro selo ele vai se cumprir a partir desse momento. E o que diz o Apocalipse quando se fala do primeiro selo? Então, aqui ele começa falando dos selos a partir do capítulo 6, né? Então, lemos capítulo 4, capítulo 5 como uma introdução, e agora sim ele vai entrar nos selos a partir do capítulo 6 do Apocalipse. Então, aqui, Apocalipse, capítulo 1, verso 6, capítulo 6, verso 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos. Então, aqui o Cordeiro vai abrir pela primeira vez, né? O primeiro selo. E ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aqui o Cordeiro, quando abre pela primeira vez ali o primeiro selo do livro, que ele é que é colocado em suas mãos, João, ele vê um cavalo branco, e aí o seu cavaleiro tinha, e ele também tinha uma coroa, que lhe foi dada. E diz que ele saiu como um vencedor, né? Ele saiu para vencer. Então, a imagem do primeiro selo, que é apresentada ali na visão dada ao apóstolo João no Apocalipse, é desse cavaleiro que está sentado sobre um cavalo branco, que tem um arco na mão e tem uma coroa na cabeça. O Apocalipse ele descreve esses três elementos, esses quatro elementos, né? O cavaleiro sentado no cavalo branco, o arco e a coroa. Então, o que representa cada um desses elementos aí que aparecem no Apocalipse? Então, nós sabemos que o Apocalipse ele é simbólico. Cada coisa que tem ali representa algo, né, que se manifesta no mundo. E a Bíblia, ela traz uma explicação do que desse simbolismo que o Apocalipse traz. Então vamos começar aqui pela primeira parte e diz: Vi então e eis um cavalo branco. Apocalipse capítulo 6 verso 2. O que representa cavalo e o que tem a ver a cor branca com esse cavalo? Então, se João ele teve essa visão ali dos selos, e a gente vê que é uma representação do que acontece na história das sete igrejas do Apocalipse, né? Então, esse cavalo, a gente já
observa que ela não é um cavalo literal. Então, quando houver a abertura do primeiro selo, não vai aparecer no céu para todo mundo ver um cavalo branco que vai ali com seu cavaleiro, com um arco na mão e uma coroa na cabeça, para todo mundo ver, né? Então não é algo literal, aqui é simbólico. Então, o que representa então esse simbolismo desse cavalo branco? Então temos que buscar o significado na Bíblia, né? O que significa cavalo. Então, aqui a nossa análise, colocamos aqui um quadro profético para explicar o simbolismo do Apocalipse, e nós observamos que cavalo em profecia significa igreja. A gente vê lá em Zacarias capítulo 10 verso 3. Lá é associado o cavalo ao povo de Deus. Então diz a palavra: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Então observem aqui, irmãos, que cavalo é associado ao rebanho de Deus, à casa de Judá, que é o seu povo. E coloca aqui o cavalo no contexto de uma batalha, né, como acontece lá no Apocalipse, né? Um cavaleiro sentado sobre um cavalo, com uma arma na mão que é um arco, né? Então aqui em profecia, cavalo é aplicado ao povo de Deus que representa a igreja de Deus. Então, voltando aqui o nosso quadro da doutrina do santuário, nós vemos aí que o período das sete igrejas, elas se cumpre ali no lugar santo, né? E na sétima igreja vem o lugar santíssimo. E aí, nesse lugar onde se encontra a Arca da Aliança, é aberto os selos do Apocalipse. E vimos aqui, já explicamos aqui na história do povo de Deus durante os séculos, né? Desde a igreja primitiva, que representa aqui o pátio do santuário celestial. Aí, quando Jesus ascende ao céu, ele começa o seu ministério no primeiro compartimento aqui no lugar santo, que aí representa um período de tempo, né, que vai do ano 34 até o ano 1844, quando vem essa porta aberta entre o lugar santo e o lugar santíssimo, que fala o Apocalipse na sexta igreja e o cumprimento dessa porta aberta ali na sétima igreja do Apocalipse. Aí todos saem aqui do lugar santo, vai para o lugar santíssimo, cumpre-se ali o período do juízo de Deus, representa ali o período de Laodiceia, em 1844, e aí o Cordeiro vem e começa a abrir os sete selos do Apocalipse. Então é nesse contexto profético que vem esse. Então, se cavalo representa a igreja, então aqui é uma continuação da história da igreja, né? Já que vem aqui as sete igrejas do Apocalipse, quando chega na sétima, vem o primeiro selo, que é representado pelo cavalo. Então, continua sendo falando sobre o povo de Deus, né? Que é representado pelo cavalo nesse momento. E que igreja surge nesse contexto aí de 1844? Nós sabemos que teve ali o grande desapontamento daqueles cristãos, porque aguardavam Jesus voltar e ele não veio. E aí surge uma igreja que remanesce desse movimento de crentes do qual abandonaram por não entender o que estava acontecendo nas profecias. E nós sabemos que pela história isso se cumpriu lá na América do Norte, nos Estados Unidos, com aqueles que restaram do movimento de Guilherme Miller, que é conhecido como movimento Millerita ou movimento adventista. E aí esses adventistas, né, fala de advento, porque aguardavam a volta de Jesus, daí o significado da palavra advento. E eles descobriram a mensagem ali do sábado, quando também estudaram ali a doutrina do santuário, que é justamente o objeto de estudo que eles estavam fazendo ali para entender aquele contexto da purificação do santuário celestial. E aí surge os adventistas do sétimo dia. Então, em 1844, quando se fala desse cavalo, que é a igreja, está se referindo a uma igreja que surge nesse período de tempo aí, continuando na linha do tempo a história da Igreja de Deus. E aí o próximo grupo de crentes que
surge ali como igreja é os adventistas do sétimo dia. A gente viu ali que teve a igreja cristã apostólica, Cristo ascendeu ao céu, surgiu o catolicismo, que corrompeu a igreja primitiva. Depois veio as igrejas protestantes, né, porque o catolicismo romano já nasceu corrompido. E aí aqueles que estudavam a palavra e passaram a descobrir a verdade e começaram a sair da Igreja Católica, e os que já sabiam desde o início não se uniram à igreja. Os que saíram, que eram os padres ali, fizeram a reforma protestante, como o ícone maior do movimento Martinho Lutero, ali na reforma protestante em 1517. Começa ali a protestar contra o papado, ele sai da igreja romana, cria as igrejas protestantes. Agora, essas igrejas protestantes corrompidas, vem Guilherme Miller, começa a falar da volta de Jesus, isso desperta os crentes, eles olham para as igrejas todas corrompidas, como aconteceu com o catolicismo, né, com a corrupção na palavra, viam que pelos sinais Jesus voltaria, e aí se uniam a esse movimento adventista, e no fim não houve o cumprimento da profecia que eles estavam ali estudando, porque houve um equívoco ali na compreensão da profecia. Ficou esses restantes continuando ali o estudo das profecias, e tentando entender o porquê, e aí, nesse contexto da história, no período de Laodiceia, surge essa igreja que é falado aí do primeiro selo do Apocalipse, que é os Adventistas do sétimo dia. Então, aqui, profeticamente falando, não é a igreja cristã. Aqui no primeiro selo é a igreja adventista do sétimo dia, que surge no contexto profético, respeitando a estrutura do Apocalipse, como é apresentada. E vendo o cumprimento dos fatos na linha ali do tempo profético. Então, quando a gente acompanha todos os acontecimentos que o Apocalipse nos apresenta, desde as sete igrejas, e chegamos aqui nos sete selos, e olhamos para o lugar que Jesus está no santuário celestial, nós localizamos aqui o cumprimento dessa profecia. Então, aqui nós observamos que, de fato, o primeiro selo, ele tem a ver com o surgimento de uma igreja nesse período de tempo. E quando nós olhamos para a história geral, nós vemos que isso se cumpriu no movimento adventista. Então, nós vemos aqui que cavalo representa igreja. E a igreja que surge nesse tempo, os adventistas do sétimo dia. Quem conhece a história da igreja e analisa isso que nós estamos aqui contando, vai observar que nesse contexto é essa igreja que surge e ela que cumpre aqui esse elemento aqui do Apocalipse quando se fala do primeiro selo. E aí o Apocalipse ele nos traz de que é um cavalo, é uma igreja que surge nesse momento, só que ela é um cavalo branco. Então, o que significa o branco aqui na profecia? Nós já vimos que o branco tem a ver com a santidade, né? Com a pureza, com o caráter de Cristo, né? Com aplicar as vestes dos santos, que são vestes brancas, né? Então, isso aqui também é aplicado ao cavalo. Então, é uma igreja que ela nasce pura. Então, aqui o branco representa a pureza da fé. Então, Isaías, capítulo 1, verso 18 vai falar dessa questão do branco, né? É um dos textos bíblicos que indica isso. Então, diz aqui a Bíblia: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías apresenta o pecado com uma cor escarlata, uma cor vermelha. E diz que Deus vai tornar essa cor vermelha numa cor branca. Estou mostrando aqui que há uma purificação. Há um perdão dos pecados aqui nesse momento, né? Vai ser brancos como a neve, brancos como a lã. Então, nós observamos aqui que o branco tem a ver com a pureza, a santidade, e é manifestado
entre os crentes aqui, através desse perdão de pecados que Deus concede. Ele purifica os pecados e torna-os brancos. E nesse caso, aplicando essa cor branca ao cavalo branco, a gente vê que é uma igreja que é pura. Então daí que vem esse conceito, né? Então aqui o Lee Smith, no seu livro Considerações sobre Daniel e Apocalipse, na página 271, ele comenta isso. A brancura do cavalo representa a pureza de fé daquele tempo. Então, nesse contexto é que surge essa igreja pura. E aqui Ellen White, né, ela fala aí da pureza doutrinária dos adventistas, né? A pureza de fé tem a ver com a pureza da doutrina também. Assim como a igreja primitiva, eles tinham uma pureza na doutrina, porque receberam diretamente de Cristo como a fonte do conhecimento do céu. Aqui os adventistas também, eles nascem puros na sua doutrina. E ao comentar sobre a doutrina dos adventistas, Ellen White aqui no seu livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 297 diz: Não procure ninguém remover os alicerces de nossa fé, os alicerces lançados no princípio de nossa obra, pelo piedoso estudo da palavra e pela revelação. Sobre estes alicerces, temos estado a construir nesses 50 anos passados. Poderão os homens supor que tenham achado um novo caminho e sejam capazes de lançar um alicerce mais firme do que o já lançado? Mas isto é grande engano. Homem nenhum poderá pôr outro fundamento além do que já foi posto. Então, observe, quando surgem os adventistas do sétimo dia, eles lançam ali os alicerces da palavra de Deus, né? Estavam ali estudando as doutrinas da Bíblia e ali eles vão lançar os princípios da fé, que ela chama de alicerces. Em outro momento ela fala de plataforma da verdade, em outro momento fala os princípios fundamentais, que é o mais conhecido, né, entre os adventistas. Quando se fala das crenças adventistas, fala-se dos princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia. É esses alicerces da fé que ela diz que foi lançado no início da obra pelo estudo da palavra. E eles construíram essas doutrinas, essas crenças adventistas durante 50 anos. E diz que esse é o fundamento que foi posto e não pode ser colocado outro no lugar dele. Então, quando surge a obra adventista, Deus levanta esse povo e aí lança essas doutrinas ou crenças que fazem parte dessa igreja. E aqui um livro de um pastor adventista chamado George Ignat, ele diz no seu livro Em Busca de Identidade, na página 16, falando sobre os fundadores da Igreja Adventista, que um deles é Ellen White, né? Então diz aqui, a maioria dos fundadores do Adventismo do sétimo dia não poderia unir-se à igreja hoje se tivesse de concordar com as 27 crenças fundamentais da denominação. Vê no Manual da Igreja, na página 9 até a página 19. Para ser mais específico, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que trata da doutrina da Trindade. Então vemos aí qual é a crença dos adventistas no início da obra, que eles não acreditavam na doutrina que a Igreja Adventista acredita hoje, que é a doutrina da Trindade. Então veja o destaque aqui. Quando ele fala que eles não podiam se unir à igreja hoje, ele está falando da doutrina da Trindade que existe hoje. Porque tem muitos que fazem confusão. Ah, porque na época dos pioneiros adventistas existia vários tipos de doutrinas de Trindade. Mas aqui os registros da igreja é bem claro em dizer de que os fundadores do Adventismo não poderiam se unir à igreja hoje por causa da crença que ela tem, que é a doutrina da Trindade. Então é a Trindade de hoje que eles não concordavam. Ou seja, os primeiros adventistas, eles eram antitrinitarianos. Então está aqui explicando o documento da igreja que é esse fundamento da crença dos adventistas que Ellen White está dizendo que foi lançado no início da obra pelo estudo da palavra e pela revelação, e que não poderiam colocar outro fundamento. Então ela está se referindo
a essa crença dos antigos adventistas, do qual ela fazia parte. Ok? Então, a gente está mostrando aqui essa explicação para que não possa haver confusão, porque tem muitos comentários que tentam desfazer isso que aconteceu na história do movimento adventista do sétimo dia. A crença real dos adventistas no passado era que a igreja era antitrinitariana. Ela não acreditava que Deus é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles tinham uma outra visão da divindade. E nós vamos ver aqui, de uma maneira resumida, contando aqui a história dos adventistas, né, que surge nessa abertura do primeiro selo aqui do Apocalipse. Os adventistas, quando eles definiram as crenças, eles publicavam em um livro que se chama Yearbook, né? O livro anual. E aí nesse livro eles colocavam as decisões que a igreja tomava e dentro dessas decisões tinha uma parte lá que era das crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia, ou os princípios fundamentais. E ali é descrito as doutrinas em que os adventistas acreditavam. E nós colocamos aqui na imagem uma foto desses livros que eram publicados pela Igreja Adventista e que mostrava qual era a crença da igreja no passado. O primeiro livro que foi lançado para mostrar as crenças da igreja foi o Yearbook de 1889, que tinha aqui 147 páginas. E aí era lançado. O segundo foi em 1905, aí tinha 188 páginas, e aí tá ia aumentando as páginas, né? O terceiro yearbook foi em 1907, e assim vai seguindo, né? O quarto em 1908, o quinto em 1909, o sexto em 1910, o sétimo 1911, o oitavo 1912, o nono 1913 e o décimo 1914. E após isso, Ellen White morre. Então a gente colocou aqui os yearbooks enquanto a irmã White estava viva. E todos eles mostravam a crença dos adventistas, dizendo que Deus ele não é três pessoas, como a doutrina da Trindade prega. Então, essa é a crença adventista no passado. Ellen White estava viva durante todo esse tempo e nós vamos ver aqui que ela concordava com esses princípios fundamentais. Tanto é que a gente colocou um texto aí ela mencionando que esse ninguém poderia mudar aquilo que já foi lançado no início da obra. Então, ela disse aqui que muitos homens queriam mudar essas crenças, mas isso é um grande engano, que não pode ser lançado outro fundamento a não ser este que eles colocaram ali no início da Igreja Adventista do sétimo dia. Então aqui nós colocamos o primeiro yearbook, que é de 1889, onde é dito ali ao falar da primeira crença. Como afirmado em outra parte, os adventistas do sétimo dia não têm credo além da Bíblia. Unanimidade total do corpo de crentes, eles acreditam. Aí cita a primeira crença fundamental, que existe um Deus, um ser pessoal e espiritual, o Criador de todas as coisas, onipotente, onisciente e eternas, infinito em sabedoria, santidade, justiça, bondade, verdade e misericórdia. Aqui na primeira crença dos princípios fundamentais dos adventidos do sétimo dia, nós observamos que diz que Deus é um ser pessoal. Não diz que Deus é três pessoas, né? Então existe o porquê deles dizerem isso, né? E fundamentam na Bíblia. Então observem aqui que nos princípios fundamentais diz que eles estavam unânimes, ou seja, todos concordavam com as crenças que foram decididas pela igreja naquela época. Por isso que dá um destaque aqui, ó, unanimidade total. Ou seja, Ellen White também concordava, porque se é total, não tem nenhuma objeção de ninguém. Todos acreditavam, sem exceção, nessa crença que é colocada aqui dos Adventistas do sétimo dia, dizendo que eles não acreditavam que Deus era três pessoas. Porque também muitos, inclusive a Igreja Adventista hoje, diz, não, mas no passado eles acreditavam na doutrina da Trindade. Diz, não, aqui na crença fundamental está colocando que há uma unanimidade total do corpo de crentes. Então ninguém divergia do que foi posto aqui nos princípios fundamentais. Foi uma decisão
que todos concordaram. E aqui, se é total, temos que incluir também Ellen White. E depois vai entender o porquê de eles pensarem diferente disso, né? Mas aqui está documentado que era todo o corpo de crentes unânimes, unidos na mesma crença, antitrinitariana. E Ellen White vai repetir a mesma coisa que está lá nos princípios fundamentais, ó. Ela escreveu aqui no manuscrito 135 de 1903. Olha o que ela diz. Os principais pontos de nossa fé, da forma como cremos hoje, foram firmemente estabelecidos. Ponto após ponto foram claramente definidos. E todos os irmãos estão juntos em o grupo inteiro dos crentes está unido na verdade. As nossas experiências foram maravilhosamente estabelecidas pelo Espírito Santo. Vemos aqui os princípios fundamentais dos adventistas dizendo que todos os crentes estavam crendo na mesma coisa. Aqui Ellen White repete falando dos princípios fundamentais, dos pontos principais de nossa fé, que foram firmemente estabelecidos pelo estudo da palavra, como eu disse lá no texto, e aqui ela dizendo, o grupo inteiro de crentes está unido na verdade. E ela está se incluindo aqui nesse grupo inteiro de crentes, desse total do corpo de crentes que fala os princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Então dizer que Ellen White não era antitrinitariana porque nós vimos aqui que os princípios fundamentais dizem que todos eram antitrinitarianos. Aqui Ellen White confirma que o grupo de crentes eram todos antitrinitarianos. Vemos o livro da igreja contando a história do adventismo, falando que os fundadores do adventismo, eles não se uniriam à igreja hoje com a doutrina que ela tem hoje, que é a doutrina da Trindade, confirmando mais ainda o que de fato aconteceu na história da igreja. Então, se Ellen White fosse trinitariana, ela não teria falado coisas desse tipo, né? Então, a gente precisa pegar esses fundamentos da fé que não podem ser alterados e tentar entender o porquê que estão dizendo que Ellen White era trinitariana, né? E que a igreja hoje, ela passou a ser uma igreja trinitariana, porque no passado ela não era. Então aqui está mostrando os textos e o documento da igreja comprovando na história do Adventismo que de fato as coisas foram estabelecidas dessa maneira, sem torcer o que foi posto. Então, Ellen White, quando se uniu ali com os pioneiros adventistas, todos ali estudaram a doutrina do santuário, né, para descobrir o porquê que Jesus não voltou e a partir daquele momento de 1844, eles começaram a estabelecer as doutrinas que a Bíblia apresenta, uma por uma, até chegar a reunir os líderes da igreja junto com todo o corpo de crentes ali e votar de uma maneira a definir quais são as crenças dos adventistas do sétimo dia. Então, veja que eles passavam muito tempo ali pesquisando, estudando, para tentar definir ali as doutrinas que a Bíblia apresenta. E aí, quando eles fizeram esse estudo que nós vimos que durou 50 anos, aí eles agora passam a divulgar essas crenças para os membros da igreja no passado. Então, aqui nós vemos um quadro que nós analisamos com os textos que nós discutimos, explicando o surgimento dessa igreja, desse cavalo branco, e qual é a pureza que é da palavra de Deus que eles estavam ali descobrindo. Então, aqui na parte de cima, nós vemos que foi ali a partir de 1644, diz que eles estabeleceram os alicerces da fé, os princípios fundamentais, a crença dos adventistas, durante um estudo da Bíblia que passou 50 anos. Então, de 1844 até 1894, representa esses 50 anos de estudo da Bíblia que eles fizeram para lançar os principais pontos da fé. E nós vimos que tanto os princípios fundamentais quanto os textos de Ellen White afirmam em relação a essas crenças que eles estavam unânimes, todos ali concordando com a mesma doutrina. Então, nós colocamos aqui a unidade na doutrina
E aí incluímos ela, que ela justamente afirmou isso, né? E que não poderia ser alterado ou mudado esses princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Disse que no passado muitos quiseram mudar, mas isso é porque não pode ser lançado outro fundamento a não ser esse que foi feito nos 50 anos passados, como ela coloca ali no texto. Veja que o fundamento da fé adventista é essa. E aqui abaixo nós colocamos as principais doutrinas que eles descobriram ao longo do tempo. Então, em 1844, eles viram ali o cumprimento das mensagens angélicas na primeira mensagem de Apocalipse 14, versos 6 e 7, que fala do juízo do povo de Deus, né? E já vimos aqui, Laodiceia representa o julgamento do povo. E isso acontece com o estudo do santuário, quando eles saem, Jesus sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo, e ali inicia o juízo e a abertura do primeiro selo. Então eles descobriram a mensagem do juízo no santuário celestial. Lá no santuário celestial, quando eles saem do santo para o lugar santíssimo, é visto ali o trono de Deus, do qual abaixo está a Arca da Aliança, onde contém os. E dos 10 mandamentos, nós temos o quarto mandamento, que é o sábado. Então, os adventistas, quando eles estudaram a doutrina do santuário, eles observaram que se o santuário terrestre é uma cópia do que existe no céu, então nesse momento, quando Jesus ele sai do Santo para o Santíssimo, está e vai diante de Deus, ele vê ali também a Arca da Aliança e o quarto mandamento contido nos 10 mandamentos da lei de Deus. E aí vem a confirmação de uma doutrina que foi perdida durante o tempo, porque nós vimos que quando estudamos as 7 igrejas, nós observamos que Jesus guardou o sábado, ensinou o sábado para os discípulos guardaram o sábado. Quando Jesus ele ressuscita e vai ao céu, os discípulos continuam divulgando, pregando a doutrina que Jesus ensinou para eles, que é o sábado. Vem, surge a Igreja Católica e corrompe a fé dos crentes primitivos apostólicos, modificando o dia de guarda do sábado para o domingo, como nós já vimos. Começa com o imperador Constantino, que seguidor do paganismo, e aí pede para que seus cidadãos romanos observem o domingo como dia de descanso, em 7 de março de 1321. Depois vem a Igreja Católica, ele se converte ao catolicismo, e aí traz esse dia de adoração dos pagãos ao Deus Sol para dentro da Igreja Cristã. A Igreja Católica agora aceita esse dia como um dia de descanso, um dia sagrado, e muda a doutrina de Cristo e dos apóstolos, da guarda do sábado para a guarda do domingo. Vem a perseguição papal, aqueles que rejeitam os dogmas e doutrinas da Igreja Católica devem ser perseguidos e mortos. Então, os guardadores do sábado, como eles discordavam da Igreja Católica, que guardava o domingo, eles foram perseguidos, né? E aí houve a perseguição papal. Terminou a perseguição papal, formou esse grupo de crentes protestantes, veio o movimento adventista, aí vem o desapontamento, porque eles não entenderam a profecia, aí começam a estudar as escrituras e aí eles chegam a entender o que de fato não foi compreendido até aquele momento. E quando eles se aprofundam na doutrina do santuário, eles observam que o juízo de Deus começou no céu e que tem um dia que deve ser observado como um dia sagrado de descanso para o povo de Deus, que é o sábado. Porque a Igreja Católica Romana, como ela predominava no mundo na Idade Média, então a mensagem do sábado ela foi abafada pelas trevas. Mas quando surge o movimento adventista, a luz ela cresce novamente em relação a esse tema do sábado. E o movimento adventista em 1944 teve uma batista, uma crente batista do sétimo dia que ensinou para o movimento adventista sobre o sábado. E aí os crentes começaram a entender ali a mensagem do sábado. Mas teve um outro pioneiro que se chama José Bates, e em 1846 ele fez um folheto mostrando a eternidade da guarda do sábado, e relacionando também essa questão aí do
do santuário, né? Mostrando que a lei de Deus é perpétua, ela não pode ser alterada. É um princípio fundamental. E foi nesse ano de 1846 que, quando ele apresenta à igreja a mensagem do sábado, com os textos bíblicos fundamentando essa doutrina, Ellen White e Tiago White, que é o seu esposo, ouvem a mensagem, a princípio não aceita, mas depois recebem a compreensão e assim eles aceitam a mensagem do sábado. Então não é uma coisa que se aceita assim de primeira, né? Primeiro eles têm que estudar, pedir a Deus iluminação do Espírito para entender essas coisas espirituais e aí ele chegar à conclusão que de fato o sábado é o dia do Senhor e não é o domingo como a Igreja Católica apresenta, ou que é qualquer dia, como algumas igrejas evangélicas falam. Então, foi um período marcante aqui, esse 1846, quando Ellen White e seu esposo e os outros começam ali a compreender e aceitam a mensagem do sábado. E aí, nesse estudo das Escrituras, avançando no tempo, os adventistas ali em 1855, eles veem que essa doutrina que é pregada pelas igrejas protestantes e pela Igreja Católica, de que a alma é imortal, não faz sentido nenhum de acordo com a Bíblia. É porque a Bíblia diz em Ezequiel que a alma que pecar, essa morrerá. Gênesis capítulo 2 verso 7 fala que o homem, ele é uma alma vivente. Então, se existe uma alma viva, quando ela morre, é uma alma morta. Então, não existe uma alma que fica se torna imortal e nunca morre, porque a Bíblia apresenta o conceito de alma se referindo a pessoas. Então, o apóstolo Pedro ele diz lá que batizou cerca de 3.000 almas. Então está falando que batizou 3.000 pessoas. Não está dizendo que pegou um espírito que saiu de um corpo e mergulhou nas águas. Não faz sentido isso, né? Então essa crença aí não é bíblica. Então, alma, de acordo com a Bíblia, é uma pessoa. E aí eles começaram a estudar isso na Bíblia e descobriram que essa doutrina também que veio das igrejas não faz sentido de acordo com as escrituras. E aí eles passaram a acreditar numa alma que morre, numa alma mortal, e não na imortalidade da alma. Então, esse conceito que aparece aí nos livros religiosos, nos filmes, que quando uma pessoa morre, sai um espírito do corpo, isso não é bíblico. Isso é mais difundido aí no espiritismo, mas não é uma doutrina bíblica. Então, os adventistas aqui em 1855, eles descobriram essa doutrina. E aí, avançando no tempo, em 1872, o adventista pioneiro chamado Lee Smith, ele publicou uma publicação adventista, né, na The Sign of the Times, de 1872. E ali ele colocou, juntamente em acordo com os pioneiros na época, inclusive Ellen White, a crença sobre a divindade, do qual nós vimos aí sendo a primeira crença dos princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Então, aqui, pela primeira vez, foi publicado as crenças dos adventistas do sétimo dia. E aí mostra que existem duas pessoas divinas, o Pai e o Filho, e que o Espírito Santo é a presença espiritual da divindade. Por isso que é Espírito, Espírito Santo. E aí pode se referindo à onipresença de duas pessoas divinas, ou do Pai ou do Filho. A Bíblia ela apresenta esse conceito, né? Mostra que o Pai ele é onisciente, onipresente e o Filho também é onipresente. Então, essa onipresença da divindade é chamado na Bíblia de Espírito Santo. E aí tem que se fazer um estudo bíblico para entender esse conceito de Espírito Santo na Bíblia, que foi o que eles estudaram no passado. E aí chegaram nessa conclusão. E saindo da doutrina da divindade, em 1888, houve uma famosa reunião que aconteceu lá na Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, que a Conferência Geral é o órgão máximo da igreja, onde se encontram ali eles, que representam a igreja mundialmente, e aí eles tomam as decisões e passa para a igreja, né? Inclusive aqui dos yearbooks que nós mostramos no início.
que tem ali as decisões e tem as crenças dos adventistas. E nessa reunião que aconteceu lá na Associação Geral, em 1888, os adventistas ali, eles tiveram uma compreensão melhor do que é a justificação pela fé, ou a justiça de Cristo pela fé. Porque até aquele momento, os adventistas achavam que por eles terem descoberto os 10 mandamentos, o quarto mandamento, que é o sábado, eles achavam que apenas cumprindo a lei seriam salvos. Mas aqui houve uma ampliação desse conhecimento, de que a salvação é pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus, como diz as Escrituras. Então, nós não somos salvos pelas obras da lei, mas somos salvos porque Cristo morreu por nós. E nós não merecemos a salvação, ela é dada de graça. E quando os adventistas naquela época achavam que guardar a lei já implicava na salvação, ou seja, eles só bastavam cumprir a lei, não precisavam de Cristo para cumprir a lei. Porque é só guardar a lei que a pessoa é salva. Então, essa compreensão foi ajustada aqui em 1888, com essa mensagem da justificação pela fé, que foi trazida por outros pioneiros que chama Jones e Wagner. Eles trouxeram a mensagem da justiça de Cristo pela fé, mostrando de que os cristãos eles só podem cumprir os ensinos de Cristo pela fé. Primeiro vem a fé em Cristo, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. E aí, por ter Jesus no coração, isso automaticamente vai fazer com que esse crente ele cumpra a lei de Deus. Então, sem Cristo, as obras da lei não têm valor. Então, essa compreensão que foi trazida aqui para os adventistas, e aí eles tiveram uma compreensão mais correta do que vem a ser a justificação pela fé. Entenderam que tem que guardar a lei de Deus, mas também que eles precisam de Jesus Cristo para guardar a lei, e que só guardar a lei não salva ninguém. Mas quando eles fazem isso por amor a Cristo, eles fazem isso pela fé, aí sim eles chegam a um conceito mais correto do que a Bíblia apresenta. Então, a fé não anula a lei. Pelo contrário, é através da lei, através da fé que acontece o cumprimento da lei. Porque se eu tenho fé em Cristo, eu não mato, não roubo, eu não adultero, eu não adoro outros deuses, eu não chamo o nome de Deus em vão, e eu guardo o sábado, que é o quarto mandamento. Então, quando a pessoa ela tem fé em Cristo, ela segue a fé de Cristo, ela obedece aos mandamentos de Deus. Então, a fé ela move o cristão a cumprir a lei e não anular a lei, porque a Bíblia também diz, né, em Tiago, porque a fé sem as obras é morta. Também só ter a fé, mas descumprir a lei de Deus também não faz sentido, né? A pessoa não vai dar salvação desse jeito, né? Dizendo que acredita em Cristo, mas faz tudo errado. Então, a pessoa tem que ter a fé em Cristo, mas também deve obedecer aos mandamentos de Deus, para mostrar de que realmente ela, de fato, obedece àquilo que Deus quer de cada um de nós, né? Então aqui nós colocamos os principais pontos de fé aqui dos Adventistas do sétimo dia ao longo do tempo. Até chegamos aqui em 1894, que passou os 50 anos, que lançou os principais pontos da fé adventista, e aí, nesse momento, chegou a unidade na doutrina que foi ali estabelecida firmemente, como a irmã White coloca, pelos adventistas do sétimo dia. Então, é esse fundamento que ela diz que não pode ser removido, não pode ser mudado. Não, ninguém pode lançar outro fundamento a não ser este que foi posto. E diz que houve uma unanimidade total do corpo de crentes. Todos os crentes estavam unidos na mesma crença, na mesma doutrina. E aí destacamos das doutrinas, essa da divindade, que é a doutrina principal que é atacada aqui nos adventistas, né? Pioneiros, provando que de fato essa é a crença de Ellen White e dos outros no surgimento desse cavalo branco, dessa igreja pura. Então, quando ela nasce pura,
A pureza doutrinária está se referindo a essa que tem a ver com os princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Então, aqui nós mostramos um quadro resumido, aqui falando desses princípios fundamentais e a duração que eles tiveram para que eles pudessem ser estabelecidos e quais são as principais crenças que eles iam descobrindo ao longo do tempo e que foram lançados aqui nos alicerces da fé adventista. Seguindo a leitura do Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, verso 2. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro. Vimos aí que cavalo branco é uma igreja pura, que tinha doutrinas puras, né, que vieram da palavra de Deus. E dentre elas, nós analisamos aqui que tem a ver com a divindade, sendo duas pessoas divinas, Pai e Filho. Agora diz que esse cavalo branco tinha um cavaleiro, é o cavaleiro dessa igreja. Então, vemos aí cavalo representa a igreja e a cor branca representa a pureza dessa igreja, nos seus ensinos, na fé, que foi estabelecido ali no princípio ou no surgimento dessa obra que foi levantada por essa igreja. E agora na profecia aparece cavaleiro. Cavaleiro na profecia significa quem é esse cavaleiro do cavalo branco que está ali? É Jesus Cristo, né? Apocalipse capítulo 19, verso 11, e no verso 13 vai falar de um cavaleiro que está sentado no cavalo branco. E essa descrição se refere ao Filho de Deus. Então vamos para a leitura do Apocalipse, né? Apocalipse 19, versos 11 e 13. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, fala-se aqui no Apocalipse de um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus na Bíblia? João capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, era Deus. E o Verbo Deus, né? Todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verso 14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Quem é esse Verbo que se encarnou e habitou entre nós? Jesus Cristo, né? Então aqui, esse do cavalo branco é Jesus. Então o cavaleiro, quando ele fica assentado sobre o cavalo, ele guia o cavalo para onde ele quer que ele se dirija, né? Então, se o cavalo branco representa a igreja, então Jesus ele está como seu cavaleiro dirigindo essa igreja. E profeticamente falando aqui, nós estamos vendo que essa igreja, esse cavalo branco, é a igreja adventista do sétimo dia, e Jesus estava guiando essa igreja nesse contexto histórico profético, quando ela vai estabelecer aquelas crenças fundamentais que nós vimos aí um pouco antes. E continuando a leitura, vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com. Então, o que representa o arco? Quando se fala em arco, nós lembramos que é uma arma ou um instrumento usado em guerra. Nos tempos bíblicos, a gente vê eles usando arcos e flechas, né? Também nos filmes, nós vemos lá os guerreiros antigos guerreando com espadas e arcos, né? Então, o arco aqui é representado como uma arma. Mas o que representa aqui no Apocalipse esse arco que é do cavalo branco? Arco significa igreja também. Diz aqui, ó, Zacarias capítulo 9 verso 13 e 14. Porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará
soar a trombeta, irá com os redemoinhos do sul. Então, nessa passagem de Zacarias, também vemos aqui um contexto de guerra e fala de Judá, que é o povo de Deus, como Deus curvando eles como um arco, né? Curvando para poder colocar ali a flecha e lançar, né? E diz que eles estavam ali em guerra, né? Sião contra o da Grécia, que ia com espadas e aí lançavam as flechas, né? Do arco. Então aqui arco que é comparado a Judá, que ele foi arcado ali por Deus para poder lançar as flechas contra os seus inimigos. Então vemos aqui a aplicação de arco se referindo à igreja ou ao povo de Deus. Então esse é o simbolismo do arco profeticamente falando, se refere ao povo de Deus que lança suas flechas contra os inimigos de Deus. E aí vem Apocalipse capítulo 6, verso 2 ainda dizendo: "E foi-lhe dada uma coroa." O que significa essa coroa que é falado aí do cavalo branco? A coroa na Bíblia é um símbolo de vitória. Aí citamos aqui Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Todos aqueles que vencem em Cristo, no final eles vão receber a coroa da vida. Então, a coroa aqui, ela aparece como um símbolo de vitória, né? Por suportar a provação e vencer, e aí for aprovado por Deus, no final o prêmio será essa coroa para mostrar a vitória que tiveram ao Evangelho. Como a coroa tem esse símbolo de vitória, a mesma coisa acontece aqui no Apocalipse. O que tem a ver essa coroa com a vitória desse cavalo branco e seu cavaleiro? Então, aqui o Lee Smith, em Considerações sobre Daniel e Apocalipse, na página 271, ele diz: a coroa dada ao cavaleiro e o seu avanço como vencedor, prestes a alcançar novas vitórias, significam o sucesso com que a verdade foi promulgada pelos seus primeiros ministros. Então, essa vitória que é trazida tem a ver com a vitória da pregação do Evangelho. Então, esses são os símbolos que são apresentados aqui no livro do Apocalipse quando se fala do primeiro selo. É o surgimento de uma igreja nesse tempo, em 1054, do qual ela nasce pura. E vimos aí quais são as doutrinas que têm a ver com essa pureza doutrinária da fé. Vimos que ela foi guiada naquele tempo por Jesus Cristo, o arco como sendo a arma onde ela lança ali as flechas da verdade para que o mundo possa ser alcançado e a mentira possa cair por terra. E aí ela alcança a vitória nesse sentido de ter descoberto a verdade e ter ali levado ao mundo inteiro, né? Começava a divulgar ao mundo as mensagens que ela ia descobrindo com o passar do tempo, quando iam estudando, estabelecendo as crenças bíblicas que eles ali pesquisavam. E aí vem a continuação do texto. E ele saiu vencendo e para vencer. Então, quando esse cavalo ele sai com o seu cavaleiro, ele vem para obter a vitória. Porque a mensagem que ele traz ali, ela possui um triunfo. Aqui o Smith, Considerações sobre Daniel Apocalipse, na página 271. O primeiro símbolo é o cavaleiro que tinha um arco, a quem foi dada uma coroa que saiu vitorioso e para vencer, como símbolo adequado dos triunfos do Evangelho no primeiro século da era cristã. Como nós explicamos anteriormente, os pioneiros adventistas aplicaram os sete selos ao mesmo período das sete igrejas. Por isso que ele coloca aqui, né, que esse triunfo do Evangelho tem a ver com o primeiro século da era cristã, que era a Igreja Apostólica. Mas estamos vendo aqui no contexto do Apocalipse que tem a ver com a Sala do Santíssimo em 1844. Esse evangelho que vem triunfar, ela tem a ver com as mensagens que essa igreja vem trazer nesse tempo. E que evangelho é esse que vai triunfar no fim dos tempos? O próprio Apocalipse fala, né?
Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então aqui está se referindo ao Evangelho eterno. O Evangelho eterno não é qualquer. Este tem a ver com o Apocalipse aqui nas mensagens angélicas. Aqui fala-se da primeira mensagem, que tem a ver com o juízo. Então, os adventistas eles estudaram essas passagens das três mensagens angélicas e nesse contexto profético e também na história, eles entenderam que estavam cumprindo essa mensagem, que é a mensagem do juízo, e de que essas mensagens que estavam descobrindo das Escrituras eram o evangelho eterno do qual eles tinham que pregar ao mundo. E dentre essas mensagens, que é justamente esses três anjos de Apocalipse 14, lá fala dessa do juízo que nós lemos, que é o período de Laodiceia, como nós já acompanhamos, da sétima igreja do Apocalipse, e que se cumpre aqui no Apocalipse 14 e no primeiro selo. E aí fala-se do juízo, a segunda mensagem angélica fala da queda de Babilônia, e a terceira mensagem angélica, capítulo 14, fala da adoração à besta e à sua imagem. Então fala-se do povo que surge com essa mensagem, do qual anuncia uma adoração que vai conflitar com a adoração feita a Deus. Então, vai ter um momento na história em que vai haver dois grupos de pessoas: os que vão adorar a sua imagem e aqueles que vão adorar o Criador, aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E nesse contexto, nós vemos que o cumprimento profético tem a ver com essa última igreja de tempo do qual vai surgir, do qual vai vir a besta e ela vai impor novamente seus dogmas, perseguir a igreja nessa perseguição final. E essa mensagem, esse evangelho eterno, que é o que Jesus fala em Mateus 24, que vai ser pregado em todo o mundo, em todas as nações, como diz aqui no Apocalipse, que vai ser pregado a cada tribo, língua e povo, e aí então virá o fim, como diz Mateus 24. Então, é esse evangelho, quando surge essa igreja, ela tem essa missão de propagar ao mundo inteiro, para quando chegar nesse momento, esse evangelho se expandir de uma maneira mais ampla, alcançar a todos que estiverem no planeta Terra, e assim esse evangelho triunfar, porque ele vem para vencer, né? Diz Apocalipse. Então, esse evangelho eterno é o que vai vencer através do povo que estiver pregando essa mensagem. E o Apocalipse apresenta esse povo que recebeu essas mensagens. Ó. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito e o nome de seu pai. Então, o próprio Apocalipse, ele diz que essa igreja que está sendo guiada por Jesus Cristo, aqui pelo Cordeiro, é representada aqui pelos 144.000, que tem escrito na fronte deles o nome da divindade, né? Das duas pessoas divinas, do Pai e do Filho. Então, é essa igreja que vai triunfar, esse cavalo branco, guiado pelo Cordeiro, que é o cavaleiro, cavaleiro Apocalipse. E mais na frente, no livro do Apocalipse, no capítulo 17, verso 14, fala que estarão ali com o Cordeiro participando dessa vitória. Diz o Apocalipse: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é os senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Esses eleitos e fiéis que vencerão no fim dos tempos junto com o Cordeiro, é representado por esses 144.000,
que receberam essas três mensagens angélicas que foi descoberto através dessa igreja que surge em 1844, pelo exame das escrituras, quando estudam a doutrina do santuário e do juízo, e da adoração à besta e à sua imagem. Então, eles saem vitoriosos dessa batalha. Então, nesse contexto do primeiro selo, é apresentado ali o cavaleiro com o arco, com a coroa, representando esse cenário de guerra do qual ele vem conquistando e vencendo. Porque essa mensagem, ou essa igreja, quando ela surge com essa mensagem e ela vai triunfar no fim dos tempos. Então, ao analisarmos o cumprimento na história, juntamente com o Apocalipse, acompanhando cada fato que é apresentado na linha do tempo, nós observamos que as coisas vão se cumprindo dessa maneira, e quando surge essa igreja, ela surge com essa pureza espiritual de fé para trazer essa mensagem que vai triunfar no fim dos tempos. Apocalipse capítulo 15, verso 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem, e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Aquela passagem que nós vimos do mar de vidro, nós vimos os vencedores da besta e da sua imagem. Então, esses que são os vencedores da besta e da sua imagem são aqueles que pregam as três mensagens angélicas que são representados pela Igreja Adventista, que surge nesse contexto profético. Então, essa mensagem que essa igreja traz no fim dos tempos, ela vai triunfar. Então, os fatos são semelhantes ao que acontece lá na igreja primitiva. Porque quando os pioneiros adventistas aplicaram isso para a igreja primitiva, nós observamos que há uma semelhança, né? E lá o evangelho de Cristo triunfou, que o evangelho chegou e se espalhou pelo mundo inteiro. Tanto que eles diziam, né, que o evangelho espalhou por todo o mundo, só que o fim não veio, porque tinha outras profecias ainda que precisavam se cumprir. E aqui, no caso, vem novamente essa pureza do evangelho trazida por essa igreja, e agora realmente vai triunfar e virar o fim, porque todos os elementos da profecia elas vão se cumprir em todos os seus aspectos. Então, uma aponta ali para o início da obra evangélica, e aqui aponta para o fim da obra evangélica. São dois contextos diferentes, né? Então, como eles são semelhantes, por isso que os adventistas ali no início achavam que se tratava do mesmo espaço de tempo que ia ocorrer o cumprimento delas, mas não foi assim que aconteceu, né? E aqui nós vemos a explicação, que de fato isso tem a ver com os últimos dias. Aqui no quadro que nós colocamos, vamos aqui representando na linha do tempo cada evento do Apocalipse. Aqui nós colocamos o juízo em 1844, né, que é as mensagens angélicas ali representadas pela primeira mensagem. No período da sétima igreja, que é Laodiceia, e mais abaixo aqui o cumprimento das trombetas. Nós vimos que antes de 1844, ali em 1840 houve o cumprimento da sexta trombeta, e aí houve um espaço de tempo em que não soa mais nenhuma trombeta, e já explicamos o porquê ali na estrutura do Apocalipse, até chegar na sétima trombeta, e aí vai iniciar o cumprimento das pragas do Apocalipse, da primeira até a última, que é a sétima, até a volta de Jesus. Então, nesse quadro profético, nós vemos aqui o cumprimento do primeiro selo, no mesmo contexto aqui da sétima igreja do Apocalipse, quando surge essa em 1844. Então, vamos colocar aqui os selos na sequência, para entendermos aqui o que nós estamos estudando do Apocalipse e o cumprimento de cada um deles até chegar no fim. Então, basicamente, nós já vimos aqui as sete igrejas, e aqui é como se as trombetas também, né? Vimos as igrejas, vimos as trombetas, e as pragas também. E como estamos estudando aqui os selos, então é como se fosse aqui uma continuação de onde nós já estudamos, né? Para ver onde nós encaixamos cada peça dessa do quebra-cabeça profético até montar todo ele e entender em que momento exato acontece o seu cumprimento. Então, este é o cumprimento do primeiro selo. Acontece a partir desse tempo. Se nós não fizermos esse estudo que nós estamos fazendo aqui das sete igrejas,
Nós não íamos chegar a essa conclusão que nós estamos chegando hoje, né? Quando a gente estudou sobre o livro do Apocalipse, nós mostramos ali como é que é organizado o Apocalipse. Ele monta uma estrutura padrão, do qual a primeira parte que é apresentada é uma introdução para localizar no tempo em que tempo acontece aquele acontecimento, e depois ele o acontecimento, mostrando as profecias e descrevendo o que acontece ali com as visões que é apresentadas ao profeta João no Apocalipse. Como já vimos aí das sete igrejas, já vimos das trombetas, vimos ali das pragas, agora estamos vendo dos sete selos do Apocalipse. Então aqui nós explicamos como é que se cumpre esse primeiro selo, representado aí pelo cavalo branco. Dito isto, vamos para o segundo selo do Apocalipse.